E se tudo o que você acreditou sobre manifestar fosse apenas uma ilusão bem construída? E se o segredo não estivesse na luta, no esforço ou nas fórmulas repetidas, mas em algo tão simples que a própria simplicidade se tornou o maior véu de ocultação? As pessoas procuram rituais, técnicas e palavras mágicas, mas permanecem presas no mesmo vazio. Por quê? Talvez porque a verdade nunca esteve na superfície, sempre esteve oculta, esperando por quem ousasse enxergar além do óbvio. Todd Jehuti nos adverte: o universo não responde a quem repete, mas a quem compreende. Porém, quantos realmente entendem? Quantos estão dispostos a romper o espelho das ilusões e encarar que o poder está mais próximo do que imaginam? A maioria falha porque busca no distante o que já pulsa dentro de si. É como tentar encontrar o sol em plena noite, sem perceber que a aurora já arde no horizonte. Há um enigma silencioso que conecta todos os fracassos na manifestação. Uma chave esquecida, enterrada em símbolos, em mitos, em sussurros do tempo. Você já se perguntou por que tantos tentam e tão poucos alcançam? Por que alguns parecem materializar com facilidade o que outros perseguem por uma vida inteira sem nunca tocar? A resposta não está onde você imagina. E talvez seja justamente isso que a torna tão inacessível. A mente cria, mas também sabota. O coração sente, mas também esconde. O corpo deseja, mas também resiste. E nesse labirinto de forças contraditórias, o segredo se revela apenas para quem aceita se perder antes de se encontrar. É aqui que a maioria falha. Acreditam que manifestar é controlar, quando na verdade é soltar. A pergunta é: você está preparado para abrir mão do controle? Este é o ponto em que muitos desistem, mas é também onde Todd Jehuti ergue o véu. Porque o que você procura não é difícil, é fácil. Tão fácil que o simples se torna insuportável para uma mente condicionada ao complexo. O verdadeiro mistério não é como manifestar, mas por que você insiste em falhar quando a porta sempre esteve aberta. O que existe atrás dessa porta é o que você descobrirá se permanecer até o fim. O silêncio da sua mente nunca é vazio. Ele ecoa como um labirinto de vozes que não pertencem a você, mas que foram plantadas para governar seus pensamentos. Quantas vezes você acreditou que estava escolhendo por si mesmo, quando na verdade apenas obedecia a padrões invisíveis que se repetem como correntes hereditárias? Todd Jehuti sussurra que a mente é o verdadeiro templo, mas também pode ser a prisão mais sutil. E o que aprisiona não são grades, mas ideias disfarçadas de verdades absolutas que moldam sua percepção e determinam cada passo que você dá sem sequer perceber. Olhe ao redor. Quantas vezes você foi levado a acreditar que não era suficiente? Essa sensação não nasceu em você, foi programada. A mente coletiva, alimentada por séculos de crenças distorcidas, sussurra em uníssono que você deve se esforçar, sofrer, lutar e se sacrificar para conquistar. Mas e se a manifestação não exigisse dor? E se o esforço fosse apenas a armadilha que mantém você exausto e cego diante da simplicidade do que já é seu? É nesse ponto que tantos falham. Confundem esforço com mérito, quando o verdadeiro poder nunca esteve no suor, mas na clareza silenciosa. Há algo inquietante na percepção de que seus pensamentos não são realmente seus. Quantas memórias, quantos medos e quantos desejos foram herdados de outros que vieram antes de você? A mente humana é um palimpsesto, um pergaminho reescrito infinitas vezes, mas que ainda guarda, sob as camadas mais recentes, marcas de escritos antigos. Será que suas falhas são mesmo suas ou são apenas ecos de uma programação ancestral que insiste em repetir-se? O fracasso pode não ser seu inimigo, mas a prova de que você ainda não descobriu de quem é a voz que conduz sua vida. Goethe ensina que a mente não cria apenas imagens, mas molda a realidade como um espelho líquido. Se você insiste em olhar para dentro e ver apenas falta, é a falta que transbordará para fora. Se vê limitação, é a limitação que florescerá em cada circunstância. Mas o que aconteceria se por um instante você ousasse enxergar sem as lentes da escassez?
não é sobre imaginar riqueza, mas sobre reconhecer o ouro que já vibra em cada célula sua. A questão não é o que você deseja, mas por que você insiste em acreditar que não o possui. O medo é a máscara mais sofisticada da mente. Ele se veste de prudência, de lógica, de segurança. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar, convencido de que estava sendo racional? Mas a racionalidade, quando corrompida, não é sabedoria. É apenas o medo disfarçado, impedindo que você atravesse o limiar daquilo que realmente deseja. A mente programada chama de impossível aquilo que ameaça suas próprias correntes. O impossível não existe. Ele é apenas a sombra projetada por uma crença que você ainda não ousou dissolver. Há um incômodo crescente quando você percebe que viveu mais tempo reagindo do que criando. Quantas vezes seu corpo respondeu ao estímulo do medo antes que sua consciência tivesse tempo de escolher? É nesse ponto que Toth revela o segredo mais perigoso. Não é o mundo que controla sua mente, é a sua mente que controla o mundo. E enquanto você não compreender isso, continuará acreditando que a realidade é um acontecimento externo, quando na verdade sempre foi um reflexo interno. A cada pensamento negado, a cada desejo adiado, a cada medo cultivado, você reforça o mesmo ciclo que diz querer quebrar. É como regar diariamente a semente daquilo que você mais teme, esperando que floresça algo diferente. Não é ironia? Você pede por luz, mas alimenta a sombra com sua atenção constante. O universo não julga, não escolhe, apenas responde. A pergunta que ecoa é: o que você tem alimentado com sua energia nos últimos dias? O choque surge quando você percebe que não falhou por falta de técnica, mas por excesso de condicionamento. A técnica é fácil, o mistério é simples, mas a mente humana foi treinada a desconfiar da simplicidade. E assim, cada vez que algo parece próximo demais, fácil demais, acessível demais, você o rejeita. Por quê? Porque não encaixa no padrão de esforço, dor e luta que foi gravado dentro de você. A verdade é que manifestar nunca foi difícil. Difícil é acreditar que pode ser tão simples. Há um vazio no centro de tudo isso, e é nele que Toth nos chama a mergulhar. Porque é no vazio, e somente nele, que a mente perde seu domínio e a verdade se revela. Manifestar não é criar do nada, é retirar os véus que escondem o que já existe. É como apagar camadas de tinta até que a imagem original volte a brilhar. Mas você está pronto para enfrentar esse vazio? Está pronto para descobrir que a mente que o sabota é a mesma que pode libertá-lo? E é nesse ponto, nesse limiar entre o controle e a rendição, que a jornada começa a se transformar em algo maior do que você. Porque quando a mente se curva, o universo se abre, mas quase ninguém chega até aqui. A maioria desiste na superfície, confunde os ecos do medo com verdades absolutas e retorna ao ciclo de falhas. Você vai repetir a mesma história, ou ousará atravessar a linha invisível que separa os que tentam dos que realmente despertam. Você já sentiu como se houvesse uma força invisível que, por mais que você lute, sempre o arrasta de volta ao mesmo ponto? Como se cada tentativa de avançar fosse sabotada por algo que você não consegue ver, mas que está sempre ali, sussurrando que não vale a pena, que não vai dar certo, que não é para você. Essa força não está fora. Ela é a mente condicionada, moldada por séculos de medo, de crenças enraizadas, de memórias herdadas que você nunca escolheu carregar. Toth Jehuti nos lembra que o verdadeiro inimigo não é externo. Ele veste a máscara da sua própria voz interna, fingindo ser você, quando na verdade é apenas um reflexo distorcido do coletivo. E quando você acredita nessa voz, algo se quebra silenciosamente dentro de si. Você perde não apenas oportunidades, mas perde fragmentos da sua própria essência. A cada vez que cede ao medo, a cada vez que abandona um desejo, uma parte sua se apaga. É como se a chama que deveria iluminar o caminho fosse sendo sufocada por camadas de cinzas que não pertencem a você.
Mas Toth também diz: a chama nunca se apaga de verdade. Ela pode estar coberta, escondida, sufocada, mas ainda pulsa. O que você precisa não é criá-la, é remover as cinzas que a sufocam. Quantas vezes você já acreditou que precisava esperar o momento certo? Esse é um dos maiores enganos da mente. Ela cria a ilusão de que a vida está sempre adiada, que você precisa de mais tempo, mais preparo, mais coragem, mais algo que nunca chega. Mas a manifestação não acontece no futuro, ela só existe no agora. E enquanto você permanece preso ao ciclo da espera, está, na verdade, alimentando a ausência daquilo que deseja. Cada vez que diz um dia, você afirma para o universo que esse dia não é hoje. E assim, o agora se transforma em ausência, repetida infinitamente. O segredo mais perigoso de Toth é que não há nada fora. Tudo o que você vê, tudo o que você sente, tudo o que você acredita estar acontecendo lá fora é apenas um reflexo daquilo que você mantém aqui dentro. A mente é o projetor, a realidade é a tela. Mas o que acontece quando você insiste em culpar a tela pelo que o projetor emite? Você tenta apagar as imagens com as mãos, tenta mudar o filme à força, sem perceber que tudo está sendo criado dentro de você. E enquanto essa verdade não é aceita, a luta contra a tela se torna eterna e eternamente inútil. Mas a mente não é apenas criadora, ela é também manipuladora. Ela sabe como convencê-lo de que você não tem escolha. Ela o faz acreditar que pensamentos são verdades, quando são apenas sombras passando. Quantas vezes você já se identificou com um pensamento como se ele fosse sua identidade? Eu não consigo. Eu não mereço. Isso não é para mim. Essas frases, repetidas em silêncio, têm o poder de moldar universos inteiros. E é exatamente aqui que muitos falham. Acreditam que pensamentos são fatos, quando na verdade são apenas impulsos elétricos que podem ser substituídos a qualquer instante. O mais perturbador é que a maioria prefere segurar o conhecido, mesmo que doloroso, do que se abrir para o desconhecido que pode libertar. A mente programada chama de segurança aquilo que, na verdade, é prisão. É mais confortável repetir padrões de sofrimento do que atravessar o portal da mudança, porque mudar significa morrer para o que você conhece, e o ego teme a morte mais do que qualquer outra coisa. Mas Toth ensina: toda manifestação exige uma pequena morte. A morte do antigo eu, da antiga crença, da antiga prisão. E é nesse processo que nasce algo novo. Pense nas vezes em que você esteve à beira de um salto e recuou. O coração pulsava, a oportunidade estava ali, mas a mente dizia: não agora. Você não está pronto. Nals, quantas oportunidades já se perderam assim? Quantos caminhos se fecharam porque você acreditou nessa mentira suave, travestida de prudência? Mas e se essa sensação de não estar pronto fosse apenas a resistência natural da mente contra aquilo que pode libertá-lo? E se justamente naquele instante em que o medo parece insuportável, for ali que a verdadeira manifestação está prestes a acontecer? Você foi treinado para acreditar que tudo é difícil, que conquistar algo exige suor, sacrifício, dor. Essa crença é tão profunda que você a repete sem perceber, mas a realidade é que manifestar é fácil, tão fácil que se torna inaceitável para uma mente condicionada ao esforço. É como dar um copo de água a alguém que acredita que só pode beber se escalar uma montanha. A pessoa rejeita a água porque não acredita que possa ser tão simples. É por isso que tantos falham. Não porque não são capazes, mas porque não aceitam que pode ser simples. Toth nos mostra que a simplicidade é insuportável para a mente viciada em complexidade. A mente quer fórmulas, rituais, segredos escondidos. Ela precisa acreditar que há algo distante a ser conquistado, porque se aceitar que já tem tudo, ela perde o controle. É nesse ponto que mora a chave. Você já é o que procura. Você já tem o que deseja. Não há nada para conquistar, apenas para reconhecer. Mas a mente luta contra isso.
porque se tudo já está em você, ela deixa de ser necessária. E o ego não suporta ser descartado. Quantos anos da sua vida você passou correndo em círculos, tentando alcançar algo que sempre esteve ao seu alcance? Quantas vezes você repetiu técnicas, rituais, afirmações, esperando que algo mudasse, sem perceber que o único que precisava mudar era o observador? A técnica não é o poder é você. E é isso que a maioria não quer ouvir, porque responsabiliza. É mais fácil acreditar que o universo não responde, que o destino é cruel, que a vida é injusta, do que aceitar que tudo o que você vê é o reflexo direto do que você sustenta dentro. E então surge a pergunta inevitável: se tudo já está em você, por que ainda não aconteceu? Essa é a pergunta que mantém você preso. A mente quer respostas, mas o segredo não está em responder, está em perceber o jogo, porque quando você procura a resposta, você reforça a ideia de que ainda não tem. Quando você aceita o mistério sem resistir, o ciclo se quebra. É nesse ponto que a realidade se curva. Não quando você pergunta, mas quando você para de resistir ao silêncio que já contém tudo. O vazio é o maior medo da mente. Ela faz de tudo para preenchê-lo com barulho, com explicações, com distrações. Mas é no vazio que a manifestação acontece. Porque no vazio você deixa de segurar, deixa de controlar, deixa de lutar. E é ali que o universo encontra espaço para se mover. É ali que a energia flui. O problema é que quase ninguém suporta permanecer no vazio. O silêncio assusta, a ausência incomoda. Mas é justamente nesse desconforto que o milagre nasce. Você percebe agora por que tantas pessoas falham? Não é porque não sabem como manifestar, mas porque não suportam o processo de desaprender. Querem controlar cada detalhe, prever cada resultado, segurar cada certeza. Mas a manifestação não floresce no controle, floresce na entrega. E aqui surge a contradição. A mente quer comandar o que só pode ser recebido quando se solta. O poder está em abrir mão, não em segurar. É um paradoxo que a mente nunca aceitará, mas que a alma sempre soube. Talvez você já tenha experimentado isso em pequenos momentos. Quando parou de forçar e simplesmente permitiu, algo aconteceu. Quando soltou o peso, as coisas se alinharam. Quando deixou de resistir, a resposta veio. Isso não é coincidência, é a lei que rege o universo. Mas a mente a rejeita, porque se manifestar é fácil. Então todo o esforço, toda a luta, toda a identidade construída em torno da dificuldade perde o sentido. E quem está disposto a perder sua própria identidade? O verdadeiro segredo que Thoth revela não é como manifestar, mas por que você insiste em não aceitar o quão simples é. E a resposta é perturbadora, porque você tem medo de reconhecer o próprio poder. É mais confortável acreditar na limitação do que assumir a responsabilidade pela criação. Porque se você cria tudo, não há mais desculpas, não há mais culpados, só você. E essa é a verdade mais perigosa de todas. E é aqui que a espiral se fecha para abrir outra. Você está disposto a encarar o fato de que sua mente controla tudo? Está disposto a abandonar a história do esforço, da dor, da espera, para simplesmente permitir que a realidade se curve diante de você? Ou vai repetir o ciclo, segurando as mesmas crenças, reforçando as mesmas correntes, falhando pelos mesmos motivos? O portal está aberto, mas apenas quem ousa atravessar descobre o que existe do outro lado. Você já percebeu que dentro da sua cabeça existe um tribunal silencioso, um conselho de vozes que conversa quando ninguém está ouvindo? Elas decretam limites, executam sentenças e absolvem culpas, de acordo com leis que você nunca assinou. Huti se aproxima desse recinto interno, como quem abre uma porta antiga e deixa o vento entrar. O pó das crenças se ergue. Os papéis escondidos revelam carimbos de medo e de repente fica claro que muito do que você chama de eu
sempre foi uma colagem de ordens herdadas. Quem escreveu essas cláusulas? Quem decidiu que o seu desejo precisava pedir licença para existir? A mente, quando não é vista, transforma suposições em destino, e é por isso que você volta sempre ao mesmo lugar, como se a trilha do caminho fosse circular. Mas e se o círculo for apenas um feitiço de repetição, uma liturgia invisível, mantendo o mesmo enredo? Você sente o desconforto subir, porque pressente que derrubar esse tribunal significa perder justificativas antigas, e sem elas, a realidade pode enfim responder a você, não ao medo. Há lembranças que não foram vividas por você, mas por alguém que veio antes e continua respirando através dos seus gestos. A mente arquiteta cenários com os materiais que tem, e se a matéria-prima é escassez, o cenário será deserto. Todd Jehuti encosta a mão nesse deserto e a areia treme como se fosse feita de símbolos, cada grão contando uma história de espera e adiamento. Você conclama a abundância, mas a paisagem interna é de seca. Você invoca relacionamentos plenos, mas a cartografia emocional aponta para muros e retiros. Como esperar frutos de uma árvore que você insiste em regar com suspeita? A água que falta não está no mundo, está na crença. E quando você ousa inspirar sem pressa, o ar passa a ter sabor. O corpo grava esse momento como quem encontra uma fonte subterrânea. A mente estranha, ameaça recuar, busca explicações, mas a fonte não precisa ser entendida para continuar jorrando. Precisa apenas de espaço. Existe um mundo inteiro que desaba quando você para de confundir controle com segurança. A mente condicionada diz, segure. Todd, porém, sussurra, solte. E esse sussurro é um terremoto. Soltar não é desistir. Soltar é retirar as mãos do pescoço do próprio desejo. Você aprendeu a apertar o tempo, a alinhar todas as variáveis, a vigiar o impossível como se fosse um inimigo. Mas o cosmos não se curva ao vigilante, ele se move ao ritmo do receptivo. A pergunta que te atravessa é incômoda. Por que você teme tanto receber? O que aconteceria com sua identidade se aquilo que você mais quer simplesmente chegasse? Talvez desmoronassem as narrativas que lhe oferecem um lugar no mundo por meio da dificuldade. Talvez ficasse nu de dramas, e essa nudez é assustadora para quem foi educado a vestir armaduras de aço para merecer o ar que respira. E se o merecimento não exigisse cicatrizes? Toda manifestação nasce onde a atenção repousa. Só que a sua atenção foi adestrada para rondar sombras. Você observa a falta com devoção, descreve a ausência com eloquência, celebra a dúvida com um fervor que não reconhece como culto. Todd Jehuti ergue um espelho de água diante de você e pergunta, que imagem está escorrendo do lado de dentro? A água não tem escolha, ela copia. Você quer abundância, mas sustenta o temor do pouco. Quer encontro, mas alimenta a narrativa do abandono. Quer saúde, mas conversa longamente com a memória da dor. O universo não traduz palavras, ele escuta frequências. E a sua frequência é o som de uma harpa cujas cordas você mesmo afina. O que ressoa agora na sua música? Quem é que você está convidando para dançar com seus pensamentos? O medo não é um monstro, é um arquiteto. Constrói corredores impecáveis que levam ao mesmo quarto, onde a cama tem lençóis de previsibilidade e cheira a conforto sem vida. A mente condicionada chama essa cama de lar. Todd Jehuti acende uma lâmpada azul no teto e a luz revela portas sem maçaneta, janelas fechadas por dentro, um tapete grosso cobrindo uma alçapão. Você nunca soube do alçapão porque o medo decorou a casa para que parecesse suficiente. O alçapão dá para uma escada que não se vê o fim, e isso basta para a mente dizer não. Mas a cada recusa, o corredor se estreita, o ar fica mais pesado e a cama confortável começa a encolher. Até quando você vai escolher a mobília da prisão em vez da vertigem da liberdade? O chão invisível aparece debaixo do seu pé quando a atenção pisa. A pergunta real é,
Onde de fato a sua atenção está pisando agora? Há uma liturgia oculta que mantém sua vida suspensa no quase. A cada pensamento de desejo, uma contraparte aparece dizendo ainda não. Esse rito de adiamento parece prudência, mas é feitiço de cancelamento. Você levanta a taça, ergue um brinde com a esperança, e no último segundo a mão treme, o líquido cai, a roupa se molha, você sorri amarelo e diz que foi distração. Não foi distração, foi pacto com o padrão. Toth Jehuti caminha pelo salão dos seus quase e recolhe os copos derramados. Dentro deles, há espelhos que mostram o momento exato em que você trocou presença por promessa, agora por depois, poder por vigilância. E se a sua vida tivesse se acostumado a ser quase para não precisar lidar com o peso de ser plena? Há uma coragem inédita em habitar o agora, sem anestesia. É por isso que tantos preferem a teoria. Ela protege do encontro. A luta como identidade vira um altar. Você se ajoelha diante dela todos os dias, oferece horas, oferece argumentos, oferece sua voz. Sem a luta, quem é você? Essa pergunta não é uma ameaça, é uma abertura. Toth Jehuti aproxima-se do altar e sopra a poeira acumulada. Surge a forma de um coração por baixo do mármore. A mente quer continuar a cerimônia, porque sem ela a sala fica silenciosa. E no silêncio pode-se ouvir coisas que fazem o altar perder sentido. Você percebe que muitas das suas causas eram muletas elegantes e que parte do respeito que o mundo te dá vem da narrativa épica da dificuldade. Você teme perder esse respeito, mas não percebe que, ao renunciar a esse pedestal, ganha o único respeito que realmente sustenta: o respeito do seu próprio espírito pela vida que escolhe expandir. Não é a dor que confere valor ao que nasce, é a verdade do nascimento. O vazio sempre esteve no centro, aguardando ser habitado sem pânico. Você foi treinado para fugir do silêncio, empilhar ruídos, construir justificativas com tijolos de explicação. Mas há um momento em que nenhuma explicação serve, em que a mente se cansa de argumentar consigo mesma. Esse momento que você teme é o portal. Toth Jehuti desenha um círculo no chão do seu peito e pede que você se deite no meio. Ali, as histórias param de gritar e começam a escutar. Uma lembrança antiga sobe como perfume esquecido. A memória de quando você acreditava no milagre antes de aprender a negociar com ele. O corpo afrouxa, o ar encontra passagem, os ombros desaprendem o fardo. Não existe técnica para esse instante, só presença. E a presença não se compra, não se força, não se imita. Ela ocorre quando a mente reconhece que não sabe e pela primeira vez se aquieta o suficiente para que a verdade respire. Ninguém te contou que os encontros que mais doem são espelhos raros. Você chama de pessoas difíceis, mas são altares ambulantes, apontando com precisão cirúrgica para suas crenças mais escondidas. Toth Jehuti coloca um espelho atrás de quem te feriu, e o reflexo revela não a maldade do outro, mas o lugar em que você assinou sem ler, em que aceitou menos do que merecia, em que se acostumou a traduzir rejeição como destino. Você não precisa culpar quem te machucou para recuperar seu poder. Precisa apenas retirar do outro o cargo de juiz da sua existência. A realidade não recompensa quem grita mais alto, recompensa quem vibra com mais coerência. E coerência é alinhar pensamento, sentimento e ação, até que a vida deixe de ser argumentada e passe a ser evidente. O universo não é injusto, é exato. Conserva resultados como a água conserva reflexos. Não negocia com o que você diz, replica o que você é. Você sente o ar mudando na sala interna. As paredes respiram, o teto se expande, o chão parece menos grave. Algo em você reconhece que a frase "sua mente controla tudo" nunca foi uma ameaça, mas uma convocação. Toth Jehuti desenha uma chave no ar e ela não tem dentes, porque não força fechadura alguma. Ela dissolve a própria ideia de porta. Você percebe que o segredo que não querem que você saiba não é uma teoria hermética, é um gesto simples demais para ser vendido. Escolher, sustentar, soltar. Escolher o que você permite vibrar. Sustentar a vibração quando a mente te provocar com velhas histórias. Soltar o controle do resultado para que o resultado encontre caminho.
Esse triplo movimento não pede aprovação externa, pede coragem íntima. E se nesse exato instante você a sente chegando, não faça promessas, não planeje mudanças grandiosas, apenas permaneça. Porque é no permanecer que a realidade, enfim, começa a ceder. E quando cede, você entende que nunca houve segredo, houve ruído. E o ruído agora está aprendendo a ouvir. Você sente como se o ar tivesse ficado mais denso, quase palpável, como se cada respiração trouxesse consigo memórias esquecidas, dores antigas e verdades que você evitou por tempo demais. A mente resiste, quer racionalizar, encontrar explicações, classificar este instante como exagero, delírio ou fantasia. Mas Todt Cehuti sussurra que o delírio verdadeiro é acreditar que você é apenas aquilo que pensa. A mente, quando não é vista, transforma-se em ditadora silenciosa, escrevendo decretos que você obedece sem questionar. Mas a cada decreto há um traço de falsidade, um eco de medo travestido de prudência. E é aqui que a espiral começa a se abrir. Você já percebeu quantas vezes desistiu de algo porque parecia grande demais, distante demais, impossível demais? A impossibilidade não existe. Ela é apenas uma invenção da mente condicionada para manter você pequeno. É como carregar uma máscara tão colada ao rosto que você já acredita que é a própria pele. Você se olha no espelho e já não distingue quem é você e quem é a máscara. Todt Cehuti levanta o véu e mostra que cada pensamento repetido é um fio costurando essa máscara em seu rosto. Eu não mereço. Isso é difícil. Preciso sofrer para conseguir. Um dia talvez aconteça. Fios, todos eles bordados por mãos invisíveis. Mas o que aconteceria se você ousasse cortar um único fio? Talvez o tecido começasse a se desfazer, e com ele o peso das crenças que sempre mantiveram você de joelhos. Você está preparado para ver seu rosto sem disfarces? Está preparado para olhar nos próprios olhos e enxergar a verdade que sempre se escondeu atrás do teatro da dificuldade? A verdade mais perigosa é simples demais para ser aceita. Sua mente controla tudo. E quando dizemos tudo, não é apenas um fragmento, não é apenas uma parte, é o todo, seus encontros, suas ausências, seus ganhos, suas perdas, suas alegrias, suas dores. Cada pedaço da sua vida é uma tradução direta do que você vibra internamente. Mas isso não é dito com a suavidade de um conselho motivacional. É dito com o peso de uma revelação que não permite desculpas. Porque se tudo nasce na sua mente, não há inimigos externos, não há destino cruel, não há sorte caprichosa. Há apenas reflexo, e esse reflexo não erra. Ele não julga, não pune, não recompensa, apenas devolve. O que você está recebendo agora é exatamente o que está emitindo. A mente programada detesta essa revelação porque ela destrói todas as justificativas. Não há mais como apontar para fora e dizer foi culpa dele, foi injustiça dela, foi azar meu. Não há azar quando tudo é ressonância. Não há injustiça quando a realidade só pode devolver o que você transmite. Mas então surge o choque. Se é tudo reflexo, por que você ainda vibra o contrário do que deseja? Porque a mente não quer perder o controle. Ela se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido doa. É mais fácil para a mente repetir a dor do que se entregar ao mistério da alegria. O sofrimento é previsível, e a previsibilidade é a droga preferida do ego. A felicidade assusta porque não pode ser controlada. E assim você cria ciclos. Você pede abundância, mas vibra escassez. Pede amor, mas vibra carência. Pede saúde, mas vibra medo. E cada pedido é interceptado pelo ruído da sua própria programação. O universo não atende palavras, atende frequências. Você pode gritar, escrever, rezar, suplicar, mas se o que vibra dentro de você é negação que retorna. É por isso que tantos falham, não porque não pedem, mas porque não sustentam o que pedem. O coração clama por um sim, mas a mente grita o não mais alto. E o
o universo, obediente, responde ao que está mais firme. Todt Jehuti aponta para o paradoxo. A manifestação é fácil, mas a mente não aceita a facilidade. Ela exige luta, suor, dor, porque foi treinada para acreditar que só o que custa caro tem valor. E assim, quando algo se apresenta com simplicidade, você recusa. Não pode ser tão simples, você pensa, mas é. O poder é simples. O difícil é abrir mão da identidade construída em torno da luta. Quem você seria sem suas batalhas, sem sua narrativa de vítima, sem seu altar de sofrimento? Essa é a pergunta que destrói muralhas, porque ela obriga você a abandonar os papéis que vestiu por anos. Dentro de você existe um palco. Nele, a mente escreve roteiros repetidos e você interpreta as mesmas falas, acreditando que é a sua história. Mas Todt mostra que o palco é ilusório, que você pode apagar as luzes, fechar as cortinas e simplesmente sair. Só que a mente protesta: sem o palco, quem eu sou? E você hesita porque já se confundiu com o personagem. Mas o personagem nunca foi você. Ele foi apenas a máscara, apenas a roupagem. Aquele que observa o palco, esse sim é real. Esse sim é eterno. Esse sim é quem pode manifestar qualquer coisa. O vazio é o portal que a mente teme atravessar, porque no vazio ela perde o poder de narrar. No vazio não há justificativas, não há desculpas, não há papéis, há apenas presença. E a presença é insuportável para a mente, porque nela a verdade aparece nua, sem adornos. É por isso que você foge do silêncio, enche sua vida de ruídos, busca distrações, se agarra a rotinas, porque no silêncio você se confronta com a própria magnitude. E isso é aterrador para quem se acostumou a se ver pequeno. Mas Todt insiste, é no vazio que a criação acontece, porque é no espaço sem formas que todas as formas nascem. Você não precisa aprender técnicas novas, não precisa decorar rituais, não precisa acumular segredos. Precisa apenas desaprender o que foi colocado em você. Precisa retirar as cinzas que cobrem o fogo. Precisa soltar o peso que sufoca o voo. A manifestação não é criar algo novo, é permitir que aquilo que já é seu se revele. O ouro já está enterrado no seu peito. O que falta não é minerar, mas ter coragem de cavar. E cavar dói, porque exige remover camadas de mentiras, de memórias, de máscaras. Mas cada camada retirada revela mais luz. E a luz, uma vez vista, não pode ser esquecida. O que eles não querem que você saiba é que não há segredo externo. Não há fórmula oculta guardada em templos. Não há iniciação exclusiva para poucos escolhidos. O poder sempre esteve em você. E é exatamente por isso que a estrutura externa tenta convencê-lo do contrário. Porque um ser que sabe, que cria a própria realidade, é impossível de controlar. E o mundo, como você conhece, é erguido sobre controle. Manter você acreditando que precisa de intermediários, de salvadores, de permissões, é a forma mais eficaz de manter o seu poder adormecido. Mas Todt desperta e pergunta: até quando você vai entregar sua vida às mãos de outros? Até quando vai esperar que alguém lhe diga o que já está escrito na sua própria alma? Você sente uma inquietação no peito. Algo em você já sabia disso, mas nunca ousou ouvir de forma tão clara. Porque ouvir significa escolher. E escolher significa não poder voltar atrás. Todt Jehuti não pede crença cega. Ele pede presença. Ele pede que você olhe para a sua vida agora e pergunte: o que ela está refletindo? O que você tem sustentado em silêncio? Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. Porque assumir responsabilidade é tomar de volta a chave do próprio destino. É parar de mendigar respostas e perceber que você sempre foi a resposta. E nesse instante, quando a verdade ecoa, a mente tenta sabotar de novo. Ela pergunta: mas e se não funcionar? E se for apenas mais uma ilusão? Esse é o último grito da resistência. Porque ela sabe que, se você experimentar de verdade, mesmo uma única vez,
A simplicidade da manifestação nunca mais voltará a ser o mesmo. Uma vez que você prova do poder que pulsa em si, o personagem morre, o palco se desfaz. E só resta o Criador, livre, presente, inteiro. Essa é a verdade mais perigosa de todas. Você já é aquilo que procura. A pergunta é: quando vai parar de fugir de si mesmo? No silêncio que resta depois da tormenta, algo em você ainda pulsa. Não é o mesmo pulsar de antes. É mais profundo, mais lento, mais consciente. É como se cada batida do coração fosse um chamado para que você se lembrasse do que sempre soube. A vida nunca foi um enigma a ser resolvido, mas um segredo a ser vivido. Todt Jerhuti ergueu o espelho diante de você, e nele não há mais rostos alheios, apenas o reflexo cru daquilo que você é e sempre foi. O eco dessas palavras não se perde no ar. Ele continua dentro, reverberando em lugares que você acreditava mortos, despertando memórias que não são lembranças, mas reconhecimentos. Porque nada do que foi dito era novidade, era apenas a recordação de uma verdade antiga, gravada no mais íntimo da sua essência. O despertar nunca vem de fora, ele apenas remove o pó que cobria o que já ardia em brasa. Agora, cada sombra ganha novo significado. A dor já não parece inimiga, mas mensageira. O medo já não soa como barreira, mas como guardião de portais ainda não atravessados. Você começa a perceber que não é a ausência de obstáculos que revela quem você é, mas a maneira como decide caminhar entre eles. A manifestação não é o prêmio, é o próprio caminho que se abre quando a mente se curva e o espírito se ergue. E nesse instante, a respiração se transforma em metáfora. Inspirar é receber o universo, expirar é devolver o universo. A cada ciclo, você percebe que já está em comunhão com tudo. O que você chama de realidade não é mais do que o movimento da sua própria mente, refletido de volta em formas, encontros e circunstâncias. Você nunca esteve separado, apenas adormecido. Todt Jerhuti sussurra que não há chegada, não há partida, só há expansão. O que parecia ser o fim de uma busca é apenas o começo de um novo olhar. Você não é o personagem que se arrasta pelo palco da vida, mas o autor silencioso que escreve cada cena com a tinta invisível da sua vibração. E quando essa verdade é sentida, a cortina não cai, ela se abre. O mundo externo já não é inimigo, é um jardim que floresce de acordo com as sementes que você lança. E cada pensamento, cada emoção, cada escolha é uma semente. Você pode continuar plantando as mesmas que sempre plantou, colhendo os mesmos frutos, ou pode ousar lançar novas sementes, aquelas que sempre teve medo de regar, porque o solo nunca negou, apenas devolveu o que recebeu. Você percebe agora que não há urgência maior do que a de ser inteiro. Não há missão mais profunda do que a de assumir sua própria criação. Porque cada passo dado com consciência se torna farol para outros que ainda caminham no escuro. Sua transformação nunca é só sua. Ela ecoa, se multiplica, alcança. Quando você desperta, o universo desperta através de você. Talvez amanhã, ao olhar o céu, você se lembre destas palavras sem entender porquê. Talvez em um instante de silêncio, no meio do caos do dia, você sinta esse eco vibrando dentro de si como uma chama que se recusa a apagar. E será nesse momento que você saberá: algo foi plantado. Não precisa forçar, não precisa acelerar. O tempo é apenas o jardim cuidando da própria colheita. Se você sentiu esse chamado tocar sua pele, sua mente e sua alma, permita que essa chama continue acesa. Compartilhe essa verdade para que mais ecos sejam gerados, para que mais olhos despertem, para que mais corações se lembrem. Curta, comente, inscreva-se, não por impulso, mas porque essa jornada não é solitária. É uma espiral que cresce cada vez que alguém decide permanecer até o fim. E quando o vídeo terminar, lembre-se, não foi o fim, foi apenas a primeira batida de um tambor antigo que continua ressoando em você. Todt Jerhuti apenas abriu a porta. O resto é escolha. A chave já está em suas mãos. O mundo que você deseja já existe. A pergunta que permanece ecoando é: você terá coragem de habitá-lo?